Olá, hoje, sábado, 22 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai, Senhor, para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Senhor, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, no sábado, a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, São Pedro Apóstolo. É dia de festa para a igreja, por isso a cor litúrgica é branca. E o que é a celebração da Cátedra de São Pedro, que é de onde o Papa governa a igreja? É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. A festa da Cátedra de São Pedro é o reconhecimento de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. Isso tem uma origem e tem um sentido que a gente vai meditar agora na liturgia. A origem é exatamente o estudo das Sagradas Escrituras. A primeira leitura de hoje é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. São Pedro aqui está exortando aos presbíteros, né? São Pedro está exortando aos padres. São Pedro está exortando aos bispos. Mas, por se tratar da palavra de Deus meditada na Lexio Divina, São Pedro está exortando também a mim e a você. Quando ele diz assim: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, ele está falando para o clero, né? Mas isso aqui, alcança o nosso coração. Cuidai dele não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Então São Pedro está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, como nós devemos ser pastores no pastoreio que Deus nos confia. O primeiro e mais forte exemplo é óbvio que é para quem é pai e mãe. Deus
está confiando aquela alma a você. Não é somente a criação para o mundo, de colocar na escola, de educar da melhor forma possível para que seja um grande profissional, não. Mas é de educar aquela alma para o céu. Então, você que é pai e mãe, você foi escolhido por Deus também. E nunca esqueça disso. Cedo ou tarde, eu e você, nós precisamos aprender sobre isso. O pai e a mãe são aquelas pessoas que Deus confiou sim a educação daquela vida, daquele filho, daquela filha, daquela alma para o céu. Então nosso papel não é só dar comida, a casa, educar para que cresça bem e se torne uma pessoa boa. O nosso dever de pai e mãe é educar na fé, para que aquela alma seja devolvida para Deus, para que aquela alma regresse no dia que Deus escolher para Ele. E aí São Pedro está ensinando como é que a gente deve fazer. Cuidar dele não por coação, mas de coração generoso. Então, como é que eu e você a gente educa os nossos filhos? Como é que eu e você a gente lidera também na igreja? Em algum pastoreio que você foi chamado para exercer na comunidade, no grupo de oração, na paróquia, no movimento que você faz parte na igreja. Como é que você tem exercido o seu pastoreio? Liderando pelo exemplo, cuidando com o coração generoso ou cuidando por coação? Que é isso que ele está dizendo aqui. Cuidar e não por coação, mas de coração generoso. Não como dominador daquele que foi confiado, ou seja, de um modo autoritário, mas antes como modelo do rebanho. Então não exerça o pastoreio, a liderança que Deus lhe confiou como chefe, mas sim como líder. E o líder, ele lidera pelo exemplo, pela força do exemplo. Não há modo de liderar mais duradouro e eficaz do que a força do exemplo. E é isso que São Pedro vem nos exortar. A palavra de Deus vem nos exortar no dia de hoje. E eu e você, aonde você estiver, na circunstância que você estiver metido, pode ter certeza e botar isso na sua cabeça e principalmente no seu coração. Você é chamada a liderar. Você é chamado a liderar. E a liderar pela força do exemplo. Vitor, mas eu não tenho filhos. Mas você tem um ciclo de amigos que você pode educá-los para a fé pela força do seu exemplo. Você tem um ambiente de trabalho ou um ambiente de estudo, no ambiente acadêmico que você está. Pronto. Você ali é chamado a liderar pela força do exemplo. Você não vai precisar pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo de ninguém. Você não vai precisar pegar brigas e discussões apoteóticas para educar na fé. Você vai educar na fé pela força do seu exemplo. Porque quando a gente lidera com um coração generoso, não tem coração que resista. Não há coração que resista a um coração generoso. Não há. Não há um coração que resista a um coração que diuturnamente busca liderar dando o exemplo, pela força do exemplo. O evangelho de hoje é exatamente onde a gente vai ver a origem da atribuição de São Pedro, o primeiro Papa, a missão que Deus deu a ele. E é muito importante essa palavra. Essa palavra é uma das palavras mais importantes para a nossa fé. Por quê? Porque Jesus, ele não funda uma religião. Jesus, ele funda uma igreja. Porque Jesus é de origem judaica. Nossa Senhora é judia, São José é judeu, Jesus é judeu, a origem é judaica. Portanto, Jesus, ele não funda uma religião, ele funda uma igreja.
Só que na fundação da igreja, ele diz algo aqui muito, muito, muito importante para você entender que essa igreja ela não vai se dissolver nunca. E, portanto, ela não se dissolveu ao longo dos anos pelo pecado ou pela falta de sabedoria dos homens. Não, porque se isso acontecesse, Deus estaria se contradizendo. E Deus não se contradiz. A gente estaria admitindo que Deus errou. E Deus não erra. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. A gente meditou já o trecho do 13 ao 16, né? Jesus foi à região de Cesareia e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí aqui, versículo 18 e 19, preste atenção. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vou repetir. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és Quefas. Quefas significa pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus está fundando a sua igreja, e aqui ele está dando a autoridade do governo da igreja para Pedro. Veja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Admitir que ao longo do tempo a igreja se dissolveu, ou que a igreja é uma construção humana, é admitir que essa palavra de Deus ela não é verdadeira. E é admitir que Deus errou. Deus não erra. Quem erra sou eu e você. Deus não erra. Deus deu a Pedro o ministério de governar a sua igreja. E ele disse aqui, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, admitir que a igreja foi deturpada e que a igreja que hoje, digamos assim, vive e atua, que é a igreja católica, não é a igreja de Cristo, é admitir que isso aqui da palavra de Deus é uma mentira. Porque Deus diz, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então a mentira nunca poderá vencê-la. O pecado dos padres nunca poderá vencê-la. O pecado do mundo nunca poderá vencê-la. E ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Vocês têm noção da gravidade e importância que é essa palavra de Jesus para Pedro? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o tamanho da autoridade que Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a São Pedro, o primeiro Papa, a São Pedro, apóstolo. Ah, Vitor, mas veja, logo depois, São Pedro, quando é na crucificação, São Pedro fugiu, só ficou São João, verdade. Mas depois do Pentecostes, ele é o primeiro que se levanta e faz uma pregação que converte 3.000 pessoas de uma vez só. É aquele que se consome pela igreja de tal modo e que tem a autoridade dos seus pares reconhecida, que quando ele vai sofrer o martírio e vai ser morto, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque não é digno de morrer como seu Senhor. Crucificado, digamos assim, entre aspas, normalmente.
morre de cabeça para baixo na cruz, porque não é digno de morrer como o seu Senhor. Então esse é São Pedro. Veja, meu irmão, aqui é uma reflexão muito importante. Quando você, sempre que você for estudar a origem da igreja, você vai chegar na Igreja Católica. Se você tiver um coração reto, uma reta intenção de estudar e procurar a verdade, você vai perceber que a Igreja de Cristo não se dissolveu, que ela permanece e permanecerá para sempre. Por quê? Porque Deus não pode, Ele não se contradiz. Eu e você, nós nos contradizemos, porque nós não somos fiéis, porque nós não somos leais, mas Deus não. Deus é leal e fiel à sua palavra. Ele não se contradiz e nem erra. Portanto, acreditar que a Igreja Católica, ao longo do tempo, errou de tal modo que ela não existe mais e que ela não é a igreja que Cristo fundou, é acreditar que essa palavra de Mateus 16, 18, 19 não é verdadeira. Ou admitir que Deus errou. E eu repito, e aqui concluo, Deus não erra. Quem erra sou eu e você. Mas Deus não. E nem se contradiz. Quem mente sou eu e você. Nós, pecadores. Seres humanos pecadores. Deus não. Para concluir e iluminar a nossa inteligência, Jesus disse para São Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, olha, os sacramentos, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. E por vezes a gente diz: eu sou católico, mas... Não, então veja se você é católico, se você professa a fé católica. Com muita tranquilidade, com muita maturidade, veja se realmente você é. Ou se você não é apenas batizado na igreja. Mas se você diz que é católico de fato, estude, compre um catecismo, estude a doutrina da igreja, entenda porque está ali escrito, o que está escrito ali no catecismo e qual a origem. Estude, veja qual é a origem das Sagradas Escrituras. Quem ao longo dos tempos determinou que estes livros são livros sagrados que correspondem à palavra de Deus. Sempre. Se você tiver um estudo sincero, um coração aberto, um estudo reto, que é praticado com retidão, sempre você vai chegar na origem da igreja, que é a Igreja Católica. Dito isto, que nós possamos nos unir em oração, também lembrando da vocação que o Senhor nos deu, enquanto pai, enquanto mãe, para educarmos os nossos filhos na fé. Não apenas educá-los para serem bem-sucedidos, porque não adianta de nada ser bem-sucedido no mundo e perder a vida eterna. Então, mais importante que a educação para ser bem-sucedido no mundo é a educação para levar o nosso filho e a nossa filha para o céu. E o nosso pastoreio não pode ser um pastoreio feito pela coação, pelo autoritarismo, mas tem que ser um pastoreio feito pela força do exemplo. Que nós possamos liderar pelo exemplo, porque o exemplo é o modo mais eficaz e duradouro de liderança. Que a gente possa exercer o pastoreio que Deus nos confiou dentro da igreja, dentro da nossa casa, pela força do exemplo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.